Olá pessoas, como vão? Hoje eu também não tenho muita coisa para mostrar, apenas que eu comprei um carrinho para pôr meus livros e vou mostrar alguns livros que eu estou lendo e é isso que eu tenho para oferecer essa semana. Eu comprei um carrinho organizador para colocar aqui no meu quarto para usar de estante para os meus livros. Tem espaço para isso? Não. Porém, os meus livros também já não estão cabendo na minha estante. E aí, eles vão ter que ir pra algum lugar, né? Ela vai ficar assim. Supostamente, se eu conseguir montar, né? Vamos descobrir. No fim das contas, ficou assim. Eu deixei aqui embaixo próximas leituras, que são alguns livros que eu comprei recentemente. Aí no meio tem poesia, eu não tenho muita coisa ainda. E em cima são leituras em andamento. E a minha estante ficou assim. Aqui embaixo tem uns livros da adolescência que eu tenho carinho e não quero me desfazer deles. E mais alguns outros. E aí aqui em cima eu deixei só uns pouquinhos. Eu queria ter tirado todos para deixar só outras coisas, mas não deu. Daí ficou assim. E aí eu queria mostrar alguns livros que eu tô lendo no momento. Primeiro esse aqui do Chomsky, Noam Chomsky, sobre anarquismo. Eu tô quase na metade dele, só que parei de ler ele faz um tempo. Ele tá em inglês, né? Ele tava sendo uma boa prática até de inglês pra mim, tava bem interessante. Anarquismo é um tema que eu me interesso bastante desde a universidade, só que eu nunca tinha lido nada do Chomsky. Acho que eu nem sabia que ele era anarquista, na verdade. E aí, um dia achei no sebo por R$20. E aí eu tive que comprar, né? Mas parei de ler ele faz um tempo porque eu acabei sendo meio gananciosa e emprestei vários livros e comprei vários livros. E aí foi ficando pra trás. Mas pretendo voltar a ler ele. É bem interessante, ele traz considerações introdutórias, assim, sobre anarquismo. Aí tem uma parte que é meio que entrevista, com pessoas fazendo perguntas pra ele. E é interessante ouvir o que ele tem a dizer. E pretendo fazer vídeo sobre esse livro em algum momento. Aí o principal livro ainda é Um Sopro de Vida, da Clarice, que eu estava lendo um livro emprestado da biblioteca municipal. E só que daí eu comecei a participar de um clube de leitura. E aí eu não tava podendo marcar o livro e não tava conseguindo absorver muito algumas partes para poder participar no clube, né? E também eu tava gostando muito, e estou, né, gostando muito do livro. Daí eu resolvi comprar. E fenomenal, né? Não tem muito o que falar sobre por enquanto, porque eu vou fazer um vídeo sobre ele, eu acho. É um livro muito denso e realmente o título faz jus à obra, né? Ele é um sopro de vida, é muito filosófico, é muito incrível. A Clarice era uma escritora surreal. Então, e é o segundo livro que eu leio dela, né? O primeiro eu li no ensino médio, eu nem lembrava que eu tinha lido. Mas eu li A Hora da Estrela no ensino médio, mas não me pegou muito. Aí, um dia que eu tava lá na biblioteca, eu fui olhar os livros dela e achei esse, li uma parte ali, e eu pensei, é esse. Aí, coincidentemente, depois de um tempo, apareceu pra mim no Instagram, o algoritmo mandou pra mim, assim, um stories de uma psicóloga que ia começar a fazer um clube sobre o livro.
Aí eu pensei, não, isso é muito sinal do universo, eu preciso participar. Daí eu tô lendo ele, tô na página 89 e o clube ainda tá rolando, ainda falta acho que uns dois encontros. Então ainda vou ler ele por mais um tempo, tô saboreando ele aos poucos, porque é muita coisa, não tem como ler rápido assim. Você tem que se demorar em cada página e é incrível. Leiam, Clarice. Aí tem esse aqui, da Hilda Hilst, Do Desejo, que é de poesias, né? É um compilado de alguns livros dela. E também tô lendo meio aos poucos, tô na metade dele assim. E também é muito incrível. Ela tem muita habilidade também, né? Com as palavras, um jogo de palavras, assim, uma acentuação nunca antes vista também. E fica tudo lindo. E então, se você gosta, né, de poesia e da Hilda Hilst, se você já gosta dela, talvez você já tenha lido, mas se não, recomendo muito. Talvez eu faça um vídeo só lendo poesias que tem aqui, talvez não, mas alguma poesia dela vai aparecer nos vídeos, com certeza. Aí tem esse aqui, O Som e o Sentido, desse autor José Miguel Wisnik. E esse é um livro que um professor me indicou pra turma, na verdade, na universidade. Um professor muito querido. E ele indicou esse livro, que a gente estava tendo aula sobre cinema, estávamos aprendendo a editar vídeo, estávamos gravando um documentário. E aí eu fiquei na parte do som, com uma colega minha na sonoplastia. E daí ele indicou esse. E eu gostei muito desse título, né? E eu nunca me esqueci desse livro. E aí esses dias eu tava no sebo com um amigo meu. E aí pá, esse livro apareceu na minha frente. Porque eu acho que ele é meio raro. Na internet é caro, assim. E aí eu não estava com muitas condições de gastar dinheiro com isso. Mas comprei porque achei que era uma oportunidade única. E aí ele pretende ser uma história da música, do som, né? Das produções de som humanas desde o início assim mesmo. Então ele vai desde a onda sonora até o mais contemporâneo, assim. Então pega a física, né? Pega conceitos da física e vai evoluindo, né? Ao longo do tempo, e pretende ser também uma história não focada na teoria musical, no estudo, né, de música meio padrão, né, que é aquela coisa do eurocêntrico, né, de só focar, né, nas escolas europeias de música, assim. Tô falando besteira, provavelmente. Eu sei quase nada sobre teoria musical, sei pouquíssima coisa. E aí eu acho que esse livro vai ser uma boa introdução, porque eu quero muito aprender sobre, né? Eu gosto muito de música e tô fazendo aula de canto, só que eu não toco nenhum instrumento. E aí tô muito ansiosa pra ler esse livro. Eu só li a introdução por enquanto, mas já parece ser bem legal, assim. Aí tem este aqui, do Sartre, Esboço para uma Teoria das Emoções. Eu não comecei a ler ele ainda, eu só queria mostrar que eu comprei, porque eu pretendo fazer um vídeo sobre emoções, sobre sentimentos e tal. E aí eu queria meio que pegar um compilado, assim, de leituras necessárias para poder falar sobre, sobre emoções, de onde vêm as emoções, meio que a origem, assim, a história, né, das emoções. E aí esse foi um dos livros que eu acabei encontrando. Então, também tô animada pra ler ele, mas parece não ser tão simples assim quanto eu queria. Mas nada que seja um problema. Eu também queria ter outros livros
ter comprado outros, mas alguns eu não achei. E aí também resolvi não me dedicar muito a isso agora, deixar pra quando estiver mais próximo de eu gravar o vídeo. E então não sei quando eu vou começar a ler, mas também tô animada. E aí, por fim, este aqui, que eu achei lindo, lindo demais, que eu também só li a introdução, é Olha-me e Narra-me, o título, da Adriana Cavareiro. Então, quando eu tava naquela pira, né, sobre escrita, o que eu posso escrever, o que eu posso falar, ainda tô nessa, né, mas tá ficando mais suportável, assim, né, de encontrar um lugar. E aí, quando eu tava muito nessa crise, eu encontrei esse na internet, tava olhando vários e esse foi o que mais me chamou a atenção. E aí eu comprei. Aí eu vou ler o que tá escrito aqui atrás, pra vocês terem uma noção do quão interessante ele parece ser. Quem poderá dizer quem eu sou? E quem poderá contar a minha história? Enquanto a filosofia, desde Platão, busca o universal abstrato, a narração, atividade encarnada na figura feminina de Sherazade, a tecelã dos contos, volta-se para os detalhes de uma história única, irrepetível. A delicada arte da narração confere a cada ser o seu desenho unitário em um espaço sempre relacional, exposto ao olhar e à história do outro. A filósofa Adriana Cavareiro discute nesta obra, citada e celebrada por Helena Ferrante em seu livro de ensaios, como nossa identidade é tanto descoberta quanto moldada pelas histórias que ouvimos e contamos. É por meio da narração que conseguimos dar sentido às experiências e organizar as memórias que formam quem somos. Em uma fina análise de obras literárias, poesia, mitos antigos e evocando as práticas feministas italianas de grupos de autoconsciência, Cavareiro elabora uma filosofia da narração, que, confiada às mulheres e ao amor à vida, apresenta-se como antídoto para o pensamento masculino, dedicado à definição abstrata e à morte. E aí eu não conhecia essa autora, mas daí tem aqui um quote da Judith Butler, daí isso me convenceu a comprar. Enfim, é um quote meio dispensável, mas a Judith Butler eu conheço um pouco, né? E então se ela falou que é bom, tá falado, e o que tá escrito aqui, tipo, caiu como uma luva, assim, de afagar um pouco as minhas angústias com essa questão, né, de qual caminho eu posso seguir. Então ela começa, assim, a introdução com uma historinha de uma outra autora chamada Karen Blixen, que é assim. Um homem que vivia nos arredores de uma lagoa, certa noite foi acordado por um barulho muito alto. Então saiu no breu e se dirigiu à lagoa. Mas na escuridão, correndo de um lado a outro, para cima e para baixo, guiado somente pelo barulho, caiu e tropeçou muitas vezes, até que encontrou um vazamento à margem, de onde escapavam água e peixes. Logo começou a trabalhar para contê-lo e só voltou para a cama quando terminou. Na manhã seguinte, olhando pela janela, viu com surpresa que suas pegadas tinham desenhado no terreno a figura de uma cegonha. Então daí ela analisa, né, que essa historinha é uma analogia para a nossa vida, né, para a vida do ser humano. Que a gente acorda, né, a gente trabalha e mesmo sem entender direito, né, a gente vive a nossa vida e aí depois a gente morre, né, a gente vai dormir. E aí é na manhã seguinte que conseguem ver as pegadas do homem
E assim também ela acaba entrando numa discussão sobre como é difícil a gente saber quem a gente é ao longo da nossa vida, né? A gente conseguir definir isso, porque a gente tá sempre em transformação, né? A gente tá sempre aprendendo coisas, a gente tá o tempo inteiro evoluindo, aprendendo, descobrindo coisas e fazendo coisas diferentes, muitas coisas. Então, eu tava justamente angustiada com essa pergunta, né, de quem sou eu, o que eu posso falar e tal. Sendo que não seja válido, né, mas essa historinha, tipo, traz muita sabedoria, né, assim, tipo, talvez só quem venha depois de nós consiga definir quem nós fomos. E para nós é difícil fazer isso, né? Mesmo que a gente tente, se a gente continuar vivo depois dessa definição, a gente já vai ter se transformado em outra coisa, né? Então a gente passa a vida inteira atrás desse desenho, né? Esse desenho da cegonha ou de qualquer outra coisa, mas a gente não vai conseguir ver, né? Porque a gente tá inserido nesse desenho ainda, né? Aí tem uma parte que ela fala assim: a unidade figural do desenho, o significado unitário da história, pode ser colocada por quem a vive apenas em forma de interrogação, ou talvez de desejo. Ou seja, desista. Você só vai conseguir se questionar até o fim da sua vida, e esse é o caminho certo. Ou pelo menos é o que ela coloca aqui, né? E pra mim faz muito sentido. Aí tem mais uma parte que ela falou o seguinte: a vida não pode ser vivida como uma história, porque a história vem sempre depois. Resulta, é imprevisível e incontrolável, exatamente como a vida. E aí numa tentativa, né, de se questionar, né, correr atrás desse desenho, é a filosofia da narração, né, que ela pretende justamente discutir no livro, né. Uma forma de dignificar a vida, né, o percurso de uma vida, né. Então, e aí por fim, a última parte aqui da introdução que eu achei muito bonita, ela fala assim: de acordo com Karen Blixen, a pergunta quem sou eu, mais cedo ou mais tarde, desponta do movimento de todo o coração. Trata-se de uma pergunta que só um ser único pode pronunciar com sensatez. A resposta, como sabem todos os narradores, está na regra clássica de contar uma história. Então, isso me trouxe muito um grande alívio, assim, realmente, de ver que eu achei um livro que se encaixa perfeitamente naquilo que estava mais me angustiando e me causando incerteza, né? Inquietação, assim. Então, tô muito animada pra ler e acho que vai ser bem legal e que vai me ajudar bastante nisso. E também, se você, né, tá com essa mesma angústia, pode ser que esse livro te interesse muito, que seja muito bom. Então, era isto. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.